Bem-vindos. O salário mínimo nacional vai subir 50 euros no próximo ano, fixando-se o valor em 870 euros brutos, segundo a proposta do Governo. A maior confederação patronal do país garante que apoia a missão de aumentar o rendimento dos portugueses, mas alerta que não é possível aumentar salários sem um esforço de criar riqueza. O assunto está nas mãos dos parceiros sociais, que estão, nesta altura, a negociar um novo acordo de rendimentos, mas como a decisão do salário mínimo pertence ao Governo, está confirmado que cerca de 828 mil trabalhadores vão ter um aumento de 6,1% em 2025. Já o aumento para os restantes trabalhadores que ganham acima do salário mínimo vai depender da vontade das empresas que, segundo os dados, fazem aumentos menores para quem ganha um pouco mais do que o salário mínimo. Aliás, a consequência disto tudo é que o salário mínimo está cada vez mais próximo do salário médio. Será que o custo do aumento do ordenado mínimo está a ser assumido pelos restantes trabalhadores ou será que está até a ser assumido pelos próprios consumidores, tendo em conta que os preços têm aumentado mais nos setores que têm uma maior percentagem de trabalhadores a receber o mínimo? Procuraremos respostas nesta edição com dois convidados. Em estúdio, Ramiro Brito, presidente da Associação Empresarial do Minho, e por vídeo, José Correia, membro da Comissão Executiva da CGTP. A ambos, muito bem-vindos. Ramiro, se me permite, comece por si. Está resolvida a questão do aumento de quem ganha o salário mínimo. Como é que se trata dos restantes? Parece uma solução relativamente simples. Trata-se dos restantes, criando competitividade nas empresas portuguesas. Eu acho que nós subscrevemos integralmente a ideia da CIP, que é uma ideia bastante clara, e é uma ideia que nós defendemos, aliás, desde que existimos, de que, de facto, numa economia que depende eminentemente da iniciativa privada, a competitividade das empresas e a capacidade das empresas gerarem riqueza para depois a redistribuírem em salários é essencial para podermos aumentar o nível salarial dos portugueses. O salário mínimo, e nós somos 100% favoráveis a qualquer medida estruturada que possa disponibilizar mais rendimento às famílias, é obviamente um indicador, mas é um indicador por decreto. E aqui há um aparente paradoxo entre aquilo que é a vontade política que tem um determinado contexto sociopolítico e aquilo que depois é a realidade das empresas. Eu costumo dizer uma coisa que acho que é muito simples até para os telespectadores entenderem. O salário mínimo é a vontade do governo. É a decisão, é o decreto do governo. O salário médio é aquilo que a economia pode pagar. E de facto nós temos que entender que esta aproximação destes dois valores constitui em si mesmo um paradoxo que não é um bom indicador para a economia. Nós temos que, de facto, ser mais competitivos, as empresas têm que conseguir ter mais rendimentos para poderem pagar salários mais altos. Dito de outra maneira, significa que o aumento de quem ganha acima do salário mínimo já hoje em dia é um problema de produtividade, sendo que esse é um problema da gestão das empresas. E esse é um problema que começa na gestão das empresas e termina ou passa muito pela conjuntura do país. Porque, de facto, nós temos uma parte significativa do rendimento das empresas, mas eu vou começar antes dos trabalhadores, que vai precisamente para o Estado, que depois lhes aumenta o salário mínimo. Isto é um paradoxo. Os trabalhadores acabam por devolver ao Estado aquilo, ou grande parte dos rendimentos que o Estado lhes dá pela via do aumento do salário por decreto. E é assim como dizia a análise do João Sergeira, recentemente publicada no Jornal Eco, apontando que são os próprios trabalhadores e até os próprios consumidores, por via do aumento dos preços, que estão a sustentar este aumento salarial. Mas eu não tenho dúvidas nenhumas disso. De facto, o aumento do salário não vai resultar numa maior disponibilidade de tesouraria e financeira para as famílias, porque temos uma inflação que vai aumentar necessariamente, e depois temos a tal questão da própria economia, daquilo que eu chamo de economia real, a economia de mercado. As empresas que geram valor, que geram riqueza, se não conseguirem acompanhar este aumento do salário mínimo, na verdade nós não estamos a criar mais-valia e mais rendimento para os trabalhadores, estamos apenas a distribuí-lo de uma maneira diferente. José Correia, qual é a posição da CGTP relativamente a esta proposta do Governo? Entendemos que é muito insuficiente face àquilo que foi a perda de poder de compra dos últimos anos. Portanto, a nossa política reivindicativa entregue ao Governo para 2025 fundamenta a subida do salário mínimo para 1.000 euros. Eu, relativamente ao salário mínimo, gostaria de dizer uma questão. Ele tem um grande peso no nosso país, 19,2% dos trabalhadores, estamos a falar de 845 mil trabalhadores ganham o salário mínimo.
comparativamente a outros países da Europa, portanto há uma percentagem maior, sendo que o salário mínimo em Portugal está-se a aproximar demasiado do salário médio, porque o salário médio tem baixado abaixo daquilo que tem sido a subida do salário mínimo. E, portanto, podemos dizer aqui que não tem impulsionado os restantes salários, e é uma outra questão, de facto, a valorização do salário médio. Em relação ao salário mínimo, eu acho que ele, seja por decreto ou não, eu penso que estamos a falar num mínimo de subsistência que é importante que seja fixado como qualquer medida de apoio social ou qualquer medida de apoio às famílias. José Correia, mas se me permite, mas como é que se resolve então a questão dos que ganham um bocadinho acima do salário mínimo? Imaginemos as pessoas que ganham 1.000 euros. Aparentemente, olhando para os dados, os aumentos são cada vez menores. Se a tendência continuar, o Governo quer aumentar 50 euros todos os anos até 2028. O que vai acontecer é que os José traz-nos aqui dados já mais atualizados, os dados que nós apresentamos no início são relativos a 2023, os tais 828 mil trabalhadores com salário mínimo. A verdade é que se continuarmos a aumentar 50 euros cada vez e os outros não tiverem aumentos da mesma escala, daqui a 4 anos teremos, se calhar, 1,5 milhão, 2 milhões de portugueses a ganhar o salário mínimo porque o salário médio não aumentou. Como é que se resolve essa questão? Olha, relativamente aos 50 euros, eu acho que numa perspectiva de valorização do salário mínimo está abaixo dos últimos anos. Nós tivemos em 2023 um aumento de 55 euros, para os 760, em 2024 tivemos um salto de 60 euros e agora estamos a ter apenas um salto de 50 euros numa perspectiva de manter esse valor até 2028. A percentagem de subida vai baixando de ano para ano e, portanto, estamos aqui confrontados com um desconhecimento daquilo que vai ser a subida da inflação, mas já agora eu gostaria de dizer uma coisa. Em 2021, 2022, 2023, a subida dos salários não foi reposta tendo em conta a perda de poder de compra. Portanto, mesmo com 870 euros, em termos líquidos, vai dar um salário de 774,30 cêntimos, ou seja, é bastante pouco. Dificilmente alguém que tenha que suportar despesas de habitação ou outras consegue viver com o mínimo de dignidade com um salário líquido de 774 euros. Portanto, há aqui também uma questão que eu penso que temos que olhar para ela. Os salários em Portugal continuam de facto bastante abaixo daquilo que são a convergência com a zona euro e para termos uma ideia, eu há pouco avancei com 845 mil, mas já agora, se é possível, eu gostaria de dizer que este ano, são dados atuais, 62% dos trabalhadores que descontaram para a Segurança Social têm um salário bruto inferior a 1.000 euros. Em 2023, 42% tinham um salário bruto inferior a 900 euros e 2 em cada 3 recebiam menos de 1.000 euros. Portanto, apenas um terço dos trabalhadores tinha um salário bruto acima de 1.000 euros. Portanto, isto é extremamente baixo e coloca-nos numa divergência cada vez maior com a zona euro e os salários praticados na União Europeia. Mas eu acho que a questão do salário mínimo, aí o meu colega de painel já aflorou um bocadinho, não pode ser visto apenas como despesa, mas sobretudo por aquilo que impulsiona também na economia. Se nós verificarmos que a maioria das empresas, as micro e pequenas empresas, 91% daquilo que vendem é para o mercado interno. O Estado, desde logo, fica com uma parte dos salários, não é tão pouco quanto isso, e depois, naturalmente, com salários desta natureza e desta ordem de grandeza, nós estamos a ver que grande parte do resto é gasto da forma que tem a ver com a subsistência e com produtos alimentares, com um conjunto de despesas
inadiáveis. E, portanto, já agora, só para compararmos com a inflação, os dados do Banco de Portugal mostram que entre 2021, janeiro, e junho de 2024, os custos com os créditos à habitação subiram 52% em média. Mas as rendas de casa no ano de 2023 e 2024 subiram em média também 9%. E os produtos alimentares e bebidas não alcoólicas andam na ordem dos 23,6%, ou seja, bastante acima da inflação. E estamos a falar de questões absolutamente fundamentais para a sobrevivência de cada um. Portanto, se compararmos com aquilo que impulsiona em termos de receita fiscal, o IVA, que é um imposto cego, paga o mesmo no supermercado quem é rico e quem não é, é de longe o maior imposto, com o IRS não muito longe. José Correia, permita-me então aproveitar uma ou duas coisas que disse para lançar uma outra questão aqui ao Ramiro Brito, que é este foco das empresas no mercado interno. E volta uma questão que já lhe tentei colocar no início e vou agora reformulá-la para tentar ser mais concreto, que é se o problema do salário médio, que em breve será a este ritmo igual ao salário mínimo, não é um problema da falta de aposta dos gestores portugueses. Eu acho que o problema do salário médio é definitivamente um problema da dimensão das nossas empresas. É algo que nós dizemos há... E quem é responsável por isso? São os empresários, são os primeiros que têm que, de facto, começar a olhar para a comunidade empresarial numa visão mais agregada e de cooperação para poderem agregar-se e crescer e ganhar dimensão e ir para o mercado externo. Há uma coisa que nós temos que perceber. Na nossa economia, tendo em conta a dimensão do nosso país, nós temos que olhar para o mercado externo. Ponto. O nosso país tem a dimensão que tem, não é má, mas é dele, e não é neste país que nós vamos conseguir ganhar escala de negócio para conseguir gerar uma mais-valia suficiente para ter salários ao nível dos países que são tantas vezes mencionados na União Europeia e que são essencialmente exportadores. E, portanto, há de facto aqui uma responsabilidade dos empresários, nós somos os primeiros a dizê-lo desde a primeira hora, em conseguirem olhar para os seus negócios e perceberem como é que podem criar novos caminhos para poderem ser mais exportadores e endereçar mercados externos. Mas eu gostava de dizer uma coisa também sobre isso. Na região do Minho e no país, há de facto uma tendência exportadora das nossas empresas de uma forma transversal. Nós somos um país essencialmente constituído por pequenas e médias empresas. E aquilo que é essencial e que é fundamental para trilharmos novos caminhos é passarmos a ser um país constituído por médias e grandes empresas, ao invés de sermos essencialmente constituídos por pequenas e médias empresas. E isto porquê? Porque nós não podemos endereçar mercados externos sem conseguirmos ter escala. É uma das primeiras premissas para a internacionalização. E, de facto, este espírito de cooperação que nós andamos a defender e a tentar fomentar desde a fundação da Aiminho é essencial para esse problema. Mas há outra questão aqui e que eu gostava de referir em relação a isso. A carga fiscal, tal como disse o representante da CGTP e bem, tem, de facto, um peso muito significativo na nossa competitividade. Porque, de facto, o Estado leva uma grande parte dos nossos rendimentos, quer dos nossos rendimentos pessoas, trabalhadores, quer do rendimento das empresas. E uma empresa só reinveste com o dinheiro que consegue gerar. Só paga salários com o dinheiro que consegue gerar como mais-valia, como excedentário. Se não há outro caminho. E por isso é que eu dizia no início, quando eu me referia ao salário mínimo como decreto, eu quero deixar aqui bem claro, nós somos 100% a favor de todas as medidas que gerem mais rendimento e mais disponibilidade financeira para as famílias. Ponto. Agora, nós temos é que ser conscientes, esperamos que os governantes consigam ver mais além. E para verem mais além, têm que pensar em medidas estruturais para a economia e não apenas no ciclo eleitoral do seu orçamento. Por exemplo, pegar nos instrumentos económicos que têm disponíveis para investir na economia e não investir em despesa do Estado. Pegar nos PRRs e não investir em despesa do Estado e investir na economia, no apoio às empresas, na fiscalização depois, subsequente àquilo que as empresas fazem com o dinheiro que recebem da União Europeia. Nós temos uma Agência Nacional da Inovação completamente morta. Há 2 anos a estagnar o desenvolvimento do país. Não aprova, não liberta fundos que são destinados a Portugal para investimento na economia. Nós temos um processo de disponibilização dos fundos da União Europeia completamente ineficiente. E, portanto, quando o Estado é um peso que cobra, mas não serve, mas não ajuda, torna-se difícil equilibrar a balança, torna-se difícil as empresas... Nós falamos dos outros países e com razão, mas repare que nesses países a forma
como os apoios à economia são interessados, são com um objetivo e com um foco muito grande na eficiência, no resultado. Em Portugal, além dos anos todos em que andamos a desperdiçar fundos em fediveres, temos hoje em dia fundos. Nós do Portugal 2020 chegamos ao fim do programa e andamos literalmente a inventar projetos sem nexo para gastar os fundos. E isto é verdade, as pessoas podem gostar ou não de ouvir, isto é verdade. Enquanto nós tivermos um governo, por isso é que eu falava no decreto, que está mais preocupado com a maquilhagem, com aquilo que se... Ou não é um governo, uns governos sucessivos, que estão mais preocupados com a percepção pública daquilo que eles fazem, ao invés de estarem preocupados com o resultado das suas políticas, nós vamos constantemente andar nesta dicotomia. Deixa-me ouvir o José Correia sobre esta ideia. José Correia, concordam que o Estado aqui está a impedir a economia de gerar melhor valor, ser mais eficiente, ser mais rápido e, desse modo, melhorar os salários de quem está a ganhar um pouco acima do salário mínimo? O Estado tem um papel, mas não, naturalmente não é o Estado que nem que produz, nem que tem empresas, nem que trabalha nas empresas. Portanto, há aqui uma questão que naturalmente tem que ser discutida entre os parceiros sociais. O problema da economia é um problema que tem várias vertentes, necessita de investimento público e definição de prioridades. Significa que o próprio Estado nos apoios tem que ter uma visão estratégica, provavelmente ligado a uma maior internacionalização daquilo que produzimos, obrigatoriamente uma modernização das empresas. A formação é absolutamente fundamental e nós, no fundo, não vou dizer nada de novo, aquilo que é repetido já há muitos anos, nós precisamos de criar maior valor acrescentado naquilo que produzimos. E temos que criar fileiras de produção que mereçam, se calhar, a atenção do Estado. Agora, a economia, de facto, tem que ter uma visão estratégica e não tem tido. O investimento público também tem, obviamente, aí um papel fundamental. Relativamente ao problema do salário mínimo, do salário médio, o salário médio, de facto, não tem tido o impulso que pudesse eventualmente ser provocado pelo aumento do salário mínimo. Basta ver já agora que na administração pública há trabalhadores há 30 anos que ganham o salário mínimo, por exemplo, e que estão no 5º nível da tabela, ou em empresas em que os trabalhadores se aproximam da idade de reforma e de repente estão quase no início da carreira. Portanto, isto não é digno para as pessoas, não reconhece aquilo que é a sua experiência, o seu empenho. Mas já agora nós, em Portugal, em 2002, nós ganhávamos 63% ou 64% do salário médio da União Europeia. Em 2023, no final do ano, ganhamos apenas salário médio 52% do que se ganha na União Europeia. Portanto, apesar de ganharmos mais nominalmente, a verdade é que divergimos. Deixa-me perguntar-lhe também... Exatamente, portanto, os outros países estão a evoluir e nós não a esse nível. Deixa-me perguntar-lhe também ainda outra coisa, antes de passar a palavra ao Ramiro, eventualmente para comentar isto que o José acaba de dizer, para lhe perguntar, falou-se muito do peso excessivo do turismo, se é que existe um peso excessivo do turismo. No fundo, na sua intervenção agora tocou nesse ponto relativamente à especialização da economia, que tipo de economia é que temos e que tipo de setores é que predominam. Crê que a nossa exposição ao turismo e a essas áreas em que o valor acrescentado não surge em bens transacionáveis, em coisas que nós podemos exportar, são serviços, tem um papel em, enfim, fazer-nos divergir dos nossos parceiros europeus em termos de salário? O turismo tem um papel fundamental nos últimos anos. Basta ver que em 3 anos duplicou o número de alojamentos, o número de visitas. O próprio presidente da Confederação de Turismo diz que este ano registaram novamente um crescimento exponencial, mas alertou que o turismo não dura sempre, não dura sempre neste boom. O turismo é uma atividade que neste momento beneficia da imagem do país, de grandes fluxos de turistas que naturalmente não virão cá todos os anos. E, portanto, o turismo assenta neste momento um número de trabalhadores imigrantes muito significativo. O turismo é uma atividade sazonal de serviços
que depende da procura externa e que já vimos que pode variar bastante e reduzir bastante o número de turistas que nos visitam, nós precisamos de apostar em indústrias que tenham uma interferência direta naquilo que são as necessidades do país. Temos de reindustrializar o país, temos de apostar em fileiras de produção que diminuam aquilo que é a dependência do país neste momento. É incrível como o país é tão dependente em termos alimentares, em termos energéticos, numa estratégia que levou a que hoje haja grandes empresas em mãos estrangeiras que naturalmente têm uma visão de apenas de distribuição de dividendos, sendo que o reinvestimento não é muito grande. Ramiro, mas já agora em relação ao salário médio, permita-me... Muito rapidamente, temos só 3 minutos. Vamos lá ver, o salário médio não se consegue aumentar por decreto, como é óbvio. Estamos a falar do setor privado, que naturalmente depende do aumento dos salários daquilo que é a atividade da empresa e os lucros que pode gerar. No entanto, a posição da CGTP é muito clara. Há uma forma de aumentar os salários médios que tem a ver com uma questão que eu coloquei no início, através da contratação coletiva. Muito bem, deixe-me então aproveitar essa oportunidade. Ramiro Brito, através da contratação coletiva, não é algo que os patrões... Honestamente, não me parece, e vou-lhe explicar porque o problema não está na contratação coletiva, o problema está na capacidade das empresas terem dinheiro para pagar os salários. E, portanto, enquanto nós não olharmos para esse problema, nenhuma outra ferramenta por decreto, juridicamente criativa, vai resolver o problema. Eu gostava que o Governo... e aquilo que nós esperamos deste Governo e de qualquer Governo é que defina um rumo para o país. E gostava só de terminar com isto, para não me alongar. Da mesma forma que nós determinamos metas de aumentar a 50 euros por ano, o salário mínimo nos próximos anos, era interessante que nós víssemos uma estratégia realista, com os pés assentes na terra, para prever um aumento e uma progressão da economia que fosse, no mínimo, o dobro daquilo que é a nossa expectativa do salário mínimo, para conseguirmos subir o salário mínimo e duplicar o salário médio. E aí sim nós íamos começar a ter uma economia saudável, a conseguir dar resposta até aos problemas sociais de uma forma diferente. A contratação coletiva, eu volto a dizer, toda a interferência externa que venha determinar salários que não tenham como base aquilo que as empresas podem pagar, é utopia. Pura utopia. E isso não vai resolver o problema das pessoas. E o que é que diz às pessoas que ganham o salário mínimo hoje, ou pouco mais do que isso, e veem as empresas a distribuir dividendos? Porque, como, por exemplo, aqui referiu o José Correia muito bem. Eu diria que nós, de facto, temos empresas que distribuem dividendos significativos, mas olhem para o tecido empresarial português e vão perceber que estamos a falar de 1 ou 2% das empresas. Portanto, não é relevante, não são a maioria dos trabalhadores. Mas esses 1 ou 2% das empresas são provavelmente as grandes empresas que empregam milhares de pessoas. Não. Mesmo a expressividade que essas empresas têm no número de trabalhadores vai ver que não é significativo para mudar o tecido social e para mudar a conjuntura económica dos portugueses. Sim, há empresas que se calhar poderiam fazer um esforço maior, mas acredite, nós somos um país de pequenas e médias empresas. Se não olharmos para elas... São 99% do nosso tecido. Não vamos resolver o problema. Mas o volume de emprego das grandes empresas, embora elas sejam pequenas, é muito grande. É muito grande. Se calhar poderiam ter uma política de redistribuição de dividendos diferente. Mas volto-lhe a dizer, não acho que seja por aí que vamos mudar o paradigma. Temos 30 segundos, a última questão relativamente à especialização da economia, que foi um tema que o José Correia também aqui abordou. É preciso, de facto, nós reorientarmos as nossas... Concordo, 100%, era aquilo que eu disse por outras palavras, nós precisamos ter uma estratégia no país que nos indique e que nos dê sinais a nós, empresários, onde é que devemos investir, para onde devemos ir e quais vão ser os desígnios que o país vai abraçar nos próximos anos. E isso foi o que nos faltou, eu diria, nos últimos 20 anos. E foi precisamente por essa falta desse desígnio que nós fomos criando uma economia tão rendilhada que hoje não consegue ter um desígnio comum, estratégico, para ter uma intervenção internacional digna. Ramiro Brito, muito obrigado. José Correia, muito obrigado. A nossa estratégia é voltar daqui a uma semana. Vemo-nos dentro de 7 dias.